Amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para transmitir uma palavra no seu coração e também estar orando pela sua vida. Louvado seja Deus por esta manhã. Hoje, a palavra que Deus tem para nós está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus, mais uma vez, da sua graça e da sua misericórdia, Deus nos abençoe. Que Deus possa trabalhar em nosso coração nesta manhã, através da sua poderosa palavra. Graças a Deus. Vamos ler o texto bíblico que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Irmãos, nesta manhã Deus colocou no meu coração falar sobre 7 coisas impossíveis no reino de Deus. Nós sabemos e nós fizemos uma leitura aqui que Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Mateus 19, 27 que para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que tem atributos como onipotência, onipresença, onisciência. Atributos esses que são atributos únicos e exclusivos dele, que demônios não têm, anjos não têm, homens não têm. Ninguém tem senão Deus. Atributos de grandeza, de glória, atributos magníficos. Porém, nós entendemos também que Deus é um Deus que trabalha com princípios. Deus é um Deus que trabalha com leis e com regras. E existem alguns princípios dentro da sua palavra que Deus não quebra esses princípios. Ainda que, pelo seu poder, pela sua palavra, pela sua grandeza, ele poderia quebrar. Mas sendo ele santo, sendo santidade um dos atributos mais notáveis de Deus, Deus sendo justo, Deus sendo aquele que trabalha com regras e com princípios, Deus, ele permite aqui pelo menos 7 coisas que são impossíveis no reino de Deus. A primeira delas é fé sem verdadeira palavra. Ou seja, é impossível no reino de Deus a pessoa ter fé sem passar pela palavra. Não tem como. Hoje nós ouvimos falar tanto de fé. Eu vejo por aí, em certas propagandas, alguém dizendo que o povo brasileiro é um povo que tem fé. Mas não é bem isto que nós vamos entender. Porque é preciso discernir entre fé e entre superstição. Superstição é você acreditar numa imagem, é você acreditar numa parede, é você acreditar num objeto, é você acreditar em várias coisas. Isso é superstição. É você carregar consigo aquela tradição de que tal coisa faz bem. Se você tomar certas coisas, isso vai lhe fazer bem. Se você for a determinado lugar, isso lhe dará sorte. Isso é superstição. Muitas pessoas são supersticiosas, acreditam em muitas coisas, andam com objetos no bolso, tem talvez uma ferradura atrás da porta. Isso não é fé, isso é superstição. Quantas são as superstições que as pessoas têm? Então é muito diferente de fé, porque fé, ela é única e ela só vem da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então não existe como, é impossível ter fé sem passar pela palavra. Não tem como a pessoa dizer assim, eu sou uma pessoa de muita fé, mas nunca ouviu a Bíblia, nunca leu a palavra, não tem compromisso com a palavra de Deus. Isso não é fé, isso é superstição. Porque a verdadeira fé procede da palavra.
tem origem da palavra, resulta da palavra. Isso é a fé verdadeira. Nós vamos notar dentro da Bíblia Sagrada pessoas que receberam o milagre de Deus, receberam a bênção do Senhor, foram vitoriosas, mas foram pessoas que estiveram aliançadas, estiveram debaixo da palavra, porque a palavra de Deus é que produz a fé. Quando você está ouvindo uma mensagem como esta nesta manhã, tenha certeza de que o teu coração está adquirindo fé. Fé para receber, fé para ser curado, fé para alcançar o milagre de Deus, porque a palavra produz fé. Se a palavra diz que vai acontecer, a palavra diz que vai acontecer, então fica tranquilo, porque vai acontecer. Se a palavra de Deus tem promessas maravilhosas, essas palavras são imutáveis, essas palavras não voltam atrás, porque as promessas dele são fiéis e são verdadeiras. Ou seja, uma das 7 coisas impossíveis no reino de Deus é impossível ter fé sem ouvir a palavra. É impossível ser um homem e uma mulher de fé sem ter compromisso com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que proporciona e que gera fé. Segunda coisa impossível no reino de Deus é você ter uma religião sem ter o Cristo como mediador. Como assim? A palavra religião significa religare, significa religar com Deus. E a única forma de religar com Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Hoje existem inúmeras religiões do mundo. São mais de 33.333 religiões. Ou seja, são inúmeras. Talvez você conhece apenas aí 5 maiores religiões do mundo, mas não são apenas essas. Só no Oriente Médio existem inúmeras religiões. Só em países, por exemplo, como países da Índia, Bangladesh e assim por diante, existem inúmeras religiões. Mas eu digo para você que religião, a palavra religião é religar com Deus. E a única forma que o próprio Deus deixou para religar com Ele foi através do seu Filho Jesus Cristo. Fazendo já uma promessa lá no início, quando Ele criou o primeiro homem, que do ventre da mulher sairia aquele que ia pisar a cabeça da serpente. E por fim, a Bíblia Sagrada diz que Ele vai fazendo muitas promessas acerca de Jesus Cristo, que viria, o Salvador do mundo, profetizado por inúmeras vezes, profetizado há 750 anos pelo profeta Isaías, dizendo já e descrevendo o Calvário, muito antes de Jesus nascer. Quando o profeta Isaías profetiza, ele vai escrever lá: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto. Era rejeitado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelhas, mas ele fez cair sobre nós a iniquidade. Ou seja, ali, irmãos, estava descrevendo 750 anos Jesus Cristo no Calvário. Por quê? Porque Cristo é o único mediador entre o homem e entre Deus. Ele é a ponte, ele é a única forma, ele é a escada, ele é aquele que nos leva para o céu. Por isso João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:1 diz assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É Jesus Cristo falando. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5,
Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, entre Deus e o homem. Jesus é a única forma de se dizer que está numa verdadeira religião. Porque se você levar o sentido etimológico da palavra religião, religar com Deus, a única forma de religar com Deus foi através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aonde ele vai lá, derrama seu sangue, sangue inocente, sangue impecável, porque Cristo não pecou, e isso você pode observar por inúmeras vezes. Ele mesmo vai dizer para os homens: quem aqui pode me acusar de pecado? Isaías 59, capítulo 9, ou 53, verso 9, vai dizer assim, que na sua boca não houve engano. 1 Pedro 2, 22, a Bíblia diz que não houve nele pecado algum. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que Cristo foi sem pecado. Ou seja, ele não pecou, então o sangue dele era inocente, e ele naquela cruz do Calvário derramou o seu sangue. E ali os homens que estavam reconheceram, ele era justo. Esse homem não tinha pecado. Esse homem morreu inocente. E a Bíblia Sagrada diz para nós que no momento que ele abre seus braços, ele profere uma palavra dizendo tetelestai, no grego, quer dizer, está consumado. Ou seja, foi consumado o ato, o sacrifício de salvação. Não precisa fazer mais nada. Cristo fez tudo por mim e por você. Não é preciso mais matar bodes. Não é preciso matar galinhas. Não é preciso matar bois. Não é preciso derramar sangue inocente de animais. Porque Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado como uma ovelha muda. Por que como uma ovelha muda? Porque ele não abriu a boca. Ele poderia bater no peito e dizer assim: eu sou inocente, me solte daqui. Me solte, eu não quero ir para a cruz não. Mas ele foi. Porque ele entendia a sua missão. Ele foi calado. César disse para ele assim: você sabia que eu poderia te soltar daqui e te absorver? Ele olha para César e diz assim, ele olha para ele e diz assim: você poderia, e você só tem autoridade sobre mim, e nenhum poder lhe seria dado se não viesse de cima, se não viesse do céu. Então Cristo entende a sua missão e se sujeita a homem, se sujeita ao sofrimento, se sujeita aos escárnios, se sujeita ao azorrague, se sujeita a derramar o seu sangue, a cada gota de sangue derramada pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos aqueles que habitam na face da terra. Porque a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande, indescritível, incomparável, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, acreditar, confiar, tenha a vida eterna, verdadeira, como assim Deus quer para todos os seres humanos. Então não existe religião verdadeira sem Cristo, sem mediador. Segunda verdade, terceira verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui, irmãos, que é impossível poder de Deus sem a presença do Espírito Santo. Eu falei para você que é impossível ter fé sem ouvir a palavra de Deus, porque fé vem da palavra. É impossível se religar com Deus, ter uma verdadeira religião, sem passar pelo mediador, Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, não é eu que digo, mas a Bíblia diz. E é impossível ter poder sobrenatural de Deus, sem a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lucas 24, 49: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo número 2, ele também fala no capítulo 3, que a pregação dele não constitui-se em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. A palavra poder significa dunamis. Dunamis vem da origem dessa palavra. Dunamis se origina a palavra dínamo, dinamite, dinâmico, ou seja, algo explosivo, algo que gera energia muito forte. Porém, dunamis, poder, só é possível através do poder do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que concede poder para a igreja. É o Espírito Santo que concede poder para os seus filhos. A Bíblia diz: eis que vos dou poder sobre demônios. Então o demônio só obedece um crente que tem poder na sua vida, que tem autoridade. Poder para expulsar demônios. Poder para repreender doenças e enfermidades. Poder para repreender o mal. Poder e autoridade para pregar a palavra. Poder e autoridade para dominar-se a si mesmo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo, ele também, irmãos, é um poder que gera poder sobre a sua própria natureza, sobre seus instintos. Por isso, o domínio próprio. Por isso, uma pessoa que é cheia do Espírito, ele tem domínio próprio. Ele tem poder sobre o seu instinto da fome, do paladar. Ele tem poder sobre os seus instintos sexuais. Ele tem poder sobre os seus instintos de raiva, na carne. Ele tem poder sobre isso. Ele tem o poder de mudar a sua vida, de dizer assim: a partir de hoje não vou fazer mais isso, e não faz. Ele tem poder para tomar decisões, de falar assim: a partir de hoje não quero mais isso. A partir de hoje eu sou outra pessoa. Por quê? Porque esse poder só é dado mediante o Espírito Santo. Por isso quem não tem poder não muda. Por isso quem não tem poder, irmãos, não tem mudança. Por isso quem não tem poder não tem autoridade. Por isso quem não tem poder, a sua vida sempre continua da mesma forma. Porque em sujeição ao poder de Deus, do Espírito Santo, que ele transforma a nossa vida. É o Espírito Santo que nos regenera, que nos transforma de dia em dia. E isso só acontece através do poder do Espírito Santo. Se você está chegando agora, volte essa live e preste atenção naquilo que Deus está falando, porque é algo tremendo para a sua vida. 2023 está chegando e você quer mudança para a sua vida? É só através do poder do Espírito Santo. Nada adianta você dizer assim: eu vou fazer uma meta a partir de agora, eu vou fazer um projeto, eu vou escrever aqui aquilo que eu quero. Não. Poder verdadeiramente se tem debaixo da graça de Deus e conforme a vontade dele, conforme o projeto dele, porque o Espírito Santo e o poder dele não está sujeito a mim e a tua vida. O poder dele é dado para a glória dele. Por isso que eu falei quando o Espírito Santo domina as obras da carne, porque o maior interessado em dominar as obras da carne e fazer com que a glória dele se manifeste através da sua vida e na sua vida é o Espírito Santo. O maior interessado em fazer com que você vença os desejos carnais, instintos carnais, todo tipo de imoralidade e maldade que passa no coração é o Espírito Santo. Por isso, a Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade. E é impossível ter poder e autoridade, ter o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida, sem a ação do Espírito Santo. Nesta manhã a palavra é: 7 coisas impossíveis no reino de Deus. Não para Deus, mas no reino de Deus. Observe bem, porque Deus trabalha com princípios. Primeiro é fé sem ouvir a palavra, não tem como. Segundo é religião sem o verdadeiro mediador, que é Jesus, também não tem como. Terceiro, poder de Deus sem ação do Espírito Santo, também não tem como. Quarto, que é indispensável aqui, é relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo, profundo com Deus, sem oração. Não tem como. Homens e mulheres na Bíblia que se relacionavam com Deus, que ouviam a voz de Deus, que tinham visões de Deus, que tinham orientações particulares com Deus, que tinham experiências sobrenaturais com Deus, eram, antes de tudo, homens e mulheres de oração. Você olha para a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, homem como Moisés, teve experiências que teve, mas foi homem de oração. Josué, homem de oração. Você olha para a Bíblia, Jacó, teve as experiências que teve, e poderia relatar várias delas aqui. Como lutar com um anjo no Val de Jaboque, como ver uma escada que subia anjos e descia anjos por ela. Tudo por quê? Porque Jacó lutava com Deus, Jacó prevalecia com Deus em oração. Você olha para a Bíblia Sagrada e você vai observar homens como Davi, segundo o coração de Deus, mas Davi agonizava em oração. Homens na Bíblia Sagrada que receberam respostas de Deus, até mesmo como Salomão. Por quê? Porque tinha vida de oração. Ezequias, que alcançou o milagre extraordinário de Deus, que já tinha uma sentença de morte em sua vida,
mas recebeu isso através do quê? De uma vida de oração, orando. Então no Antigo Testamento os profetas como Jeremias, como Isaías, Daniel que orava 3 vezes ao dia, os profetas menores como Abacuque, como Ageu, Oséias, enfim, todos esses profetas tinham vida de oração. No Novo Testamento você olha para Jesus, e Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo ele tendo todo o poder, Jesus por várias vezes se retirava no deserto. Para quê? Para orar. Jesus se retirava, irmãos, ia para o monte fazer o quê? Orar. Jesus estava no templo ensinando, mas também estava orando. Jesus tinha uma vida de oração. Por quê? Porque não tem como você ter relacionamento com Deus sem vida de oração. Por isso Jesus falava diretamente ao Pai, falava com o Pai falava com ele. Por quê? Porque quem fala com o Pai tem vida de oração. Não tem como você dizer assim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ter aqui uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero ter visões de Deus, sonhos de Deus, palavras proféticas de Deus para a minha vida, se você não gosta de oração, se você não ora, se você não tira tempo com Deus em oração. Porque é impossível relacionamento com Deus sem oração. Impossível. Impossível relacionamento com Deus sem oração. Jesus tinha vida de oração. Jesus sempre estava em oração. Você olha para o apóstolo Paulo, um dos discípulos notáveis do Novo Testamento, e você vai observar que Paulo tinha uma vida de oração. Paulo orava. Tanto é que o primeiro testemunho acerca de Paulo após a sua conversão foi que ele está orando. Paulo tinha vida de oração intensa com Deus. Via o sobrenatural de Deus. Paulo foi arrebatado, segundo a Bíblia, irmãos, ele mesmo nos faz parecer que foi arrebatado ao 3º céu. Viu coisas inefáveis que o homem é lícito, melhor, é ilícito falar ao homem. Paulo viu coisas grandes. Por isso, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas isso através do quê? Através do clamor, através da oração. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai achar Deus quando buscar de todo o vosso coração. Isso vem através de uma vida de oração. É impossível ter relacionamento com Deus sem ter vida de oração. É impossível, irmãos, ter relacionamento com o nosso Pai sem vida de oração. Também aqui é impossível ter poder do Espírito Santo sem ter comunhão com o Espírito Santo, sem acreditar no Espírito Santo. É impossível também ser religado com Deus, a religião verdadeira, sem mediante aceitar a Cristo como Salvador. É impossível se dizer eu sou uma pessoa que tem fé e você não tem compromisso com a palavra de Deus. É impossível também salvação sem arrependimento. Por quê? Porque não existe salvação sem o arrependimento. Ainda que Deus te ame, ainda que Jesus queira te salvar, ainda que Deus queira mudar a tua vida, ainda que você deseja também ter uma mudança, ainda que você aceite Cristo como Salvador, você precisa todavia se arrepender dos seus pecados, porque isso é a essência do Evangelho. Jesus andou pregando o arrependimento de pecados. Por que se arrepender, pastor? Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos, em algum momento da vida, já falaram uma mentira, já desonraram pai e mãe, já adoraram algum ídolo. Todos os momentos da vida, algum tempo da vida, algum ser humano teve inveja no seu coração, teve raiva no seu coração, teve vontade de matar alguém, teve ódio, praticou adultério, nem que seja olhando, cobiçando. Ou seja, por quê? Porque aqui na Bíblia Sagrada você vai notar que é impossível salvação sem o arrependimento. É preciso se arrepender. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa e deixa. Isso é arrependimento, metanoia, mudança de mente, conversão, fazer a volta e voltar. Isso é conversão. Então, como não existe aqui salvação sem arrependimento, a Bíblia diz lá em 2 Pedro 2,9 que Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não deseja que ninguém venha perder a salvação. Mas a Bíblia diz: Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. 2 Pedro 2,9. Mas antes que todos venham se arrepender. É preciso se arrepender da velha vida, dos pecados que praticou, dos pecados que tinha intenção de fazer. Confessar a Cristo como Salvador, e você terá teu nome escrito no livro da vida. Você terá direito à salvação, porque a salvação só vem mediante arrependimento. Note aqui que eu estou falando: não existe salvação sem arrependimento de pecados. Ninguém vai para o céu sem se arrepender daquilo que praticou. Não tem como. É preciso pedir a Deus e pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me convença dos meus pecados. Espírito Santo, me mostra os meus pecados. Vê se há em mim um coração mau. Vê se há em mim alguma coisa que te atrapalha. Vê se há em mim algo que está me afastando da tua presença. Senhor, limpa e purifica, quebranta o meu coração. Tira um coração velho, me dá um coração novo. Cria em mim um coração novo, Senhor. Faça como Davi. Peça para Deus a graça, peça para Deus a presença. Porque é impossível salvação sem arrependimento. É impossível relacionamento com Deus sem oração. É impossível o poder de Deus sem ação do Espírito Santo. É impossível a verdadeira religião sem passar pelo mediador dela, que é Cristo. É impossível também ter fé sem passar pela palavra, sem ouvir a palavra, ter compromisso com a palavra. E aqui, em sexto lugar, é impossível a pessoa morrer sem passar pelo julgamento. Então é impossível a morte sem o juízo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27: está ordenado ao homem morrer uma vez só, e depois disso vem o quê? O juízo. Então é impossível a pessoa morrer e simplesmente morrer e nada mais acontece. Não. Morreu, vai passar pelo juízo. Será julgado por Deus. Será julgado pela sua vida. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 21. Ou capítulo 20, perdoe. Capítulo 20, antepenúltimo capítulo. Capítulo 20, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, tamanha sua grandeza, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que eu falo tanto sobre o nome no livro da vida. Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está dizendo assim: aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida, no lago de fogo, foi lançado lá. Ou seja, aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu pergunto para você nesta manhã: você já pediu para que Deus escrevesse seu nome no livro da vida? Já pediu para que Deus colocasse seu nome no livro da vida? Mediante arrependimento, mediante a aceitação de Cristo como o único suficiente Salvador. Nós respeitamos, irmãos, todas as crenças. Eu respeito que você acredita em Paulo, que você acredita em Maria, que você acredita em Isabel,
que você acredita em Santana, que você acredita em Pedro, que você acredita em Tiago, que você acredita no Allan Kardec, que você acredita no Chico Xavier. Eu respeito a tua crença, mas eu digo para você que é impossível ter a salvação sem aceitar o Cristo impecável, o Cristo Filho de Deus, o Cristo que Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Morreu e não ficou lá, ressuscitou ao terceiro dia. É impossível sem nos arrepender dos nossos pecados. Impossível sem passar pela morte e pelo juízo final. Impossível. Por quê? Porque morreu, vai ser julgado. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia não fala nada sobre purgatório. A Bíblia não fala nada em nenhum momento, e não existe na Bíblia segunda chance depois da morte. Lucas capítulo 16 está bem claro isso. Morreu, já era. Não tem como, não tem mais volta. Amém? Outra observação e por último aqui. Aquilo que é impossível no reino de Deus. É impossível também fé sem ação. Como assim? Eu concluo dessa forma. Irmãos, é impossível você dizer que é uma pessoa que tem fé, mas você não tem atitude. Não existe fé inerte. Não existe fé improdutiva. Não existe fé estática. Quando Deus coloca fé no teu coração, automaticamente essa fé tem que se manifestar em ação. Imagine Deus falando com Noé, descrevendo todo o projeto para Noé, porque primeiro o projeto passa por onde? Pela mente, pelo coração. Deus fala o coração de Noé, coloca todo o projeto da arca. Imagine se Noé ficasse com o projeto apenas no coração. Imagine se Noé ficasse com todo aquele projeto da arca apenas no coração e na mente, e não colocasse em prática. Irmãos, o que demonstrou que Noé fosse um homem de fé é que ele foi lá, com algum tipo de ferramenta, ele foi lá e cortou a primeira árvore. Ele serrou a primeira árvore. E alguém estava dizendo para ele assim: rapaz, você é louco, o que você vai fazer aí? Eu vou fazer uma arca. E alguém poderia, mas o que é isso? Para que arca? É um grande barco que vamos fazer assim, um lugar para colocar os animais. Mas não vai chover, rapaz. Mas eu vou fazer. Porque Deus mandou, Deus colocou no meu coração, Deus falou comigo. Vai acontecer. E talvez alguém está olhando lá Noé cortando a segunda árvore, a terceira árvore, cortando a quarta árvore, serrando. Noé está cansado. Noé está exausto. Noé começa a observar aquelas madeiras cortadas. Noé começa a colocar aquele projeto, irmãos, madeira a madeira, serrando. São muitos anos de trabalho. São quase 120 anos trabalhando por esse grande projeto, de maneira ilimitada, de maneira que não tem ferramentas como nós temos nos dias de hoje. De uma maneira muito precária, mas ele está lá e Deus está dando graça. Por quê? Porque Noé está pegando um projeto que está apenas na mente, um projeto que está apenas no abstrato, e está colocando em ação. Está colocando aquilo que estava, vamos dizer aqui na época, que não era nem no papel, mas aquilo que está no coração, ele está transmitindo na prática. Isso é fé. Abraão é considerado o pai da fé, por quê? Porque Deus fala com ele, a palavra fala diretamente ao coração dele. Ele tem certeza daquilo que Deus está falando. Ele ouve a voz de Deus claramente. Mas ele não fica apenas naquilo. Porque Deus fala, mas ele toma uma atitude. Ele sai da terra onde ele está e ele vai em busca da promessa. Por quê? Porque ele vai demonstrar essa fé. Quando você vai na igreja, o pastor pergunta para você aqui: quem aqui tem fé para ser curado? Você levanta a tua mão e diz assim: eu tenho fé. Aí o pastor diz assim: então saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar pela sua vida. Se você não sai, você não tem fé. Por quê? Porque você não está tendo uma atitude. A fé está apenas na mente. Então não existe fé, irmãos, apenas na mente. Eu posso dizer que fé sem ação é apenas emoção. Escreva aí que eu vou falar. Fé sem ação é apenas emoção.
Aí pergunta para você, você é uma pessoa de fé? Ah, eu tenho muita fé. Quais são as tuas atitudes? E essa palavra atitudes aqui pode ser descrita na Bíblia como obras. Obras é o que? Trabalho, prática. Não estou falando aqui de caridade, de você simplesmente ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Porque nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos para as boas obras. Está entendendo? Jesus te salvou pelas obras dele no Calvário, para que você praticasse boas obras. Mas essas boas obras, essas atitudes que você precisa ter, é mediante essa fé. Mas não existe fé verdadeira sem ação, sem atitude, sem tomar verdadeiramente coragem. Eu pergunto para você, você tem fé para no ano de 2023 colocar os teus projetos em prática? Mediante o poder do Espírito Santo, mediante a graça de Deus, tem fé, então age, tem uma atitude. Ah, pastor, eu tenho fé que vai acontecer isso. Então age, comece a agir, começa já a preparar o ambiente para isso que vai acontecer. Porque Noé vai preparar o ambiente, Noé vai receber uma revelação de Deus, e Noé, o que ele vai fazer? Noé vai preparar, vai lá cortar a primeira árvore, a segunda árvore, a terceira árvore. Depois que tudo estava preparado, a chuva veio. É assim que é na minha e na tua vida. Deus falou com você, falou assim, você vai ser um pregador da palavra, uma pregadora da palavra. Tá, e você cruza os braços e fica esperando que Deus vai fazer tudo por você, que Deus vai estudar por você, que Deus vai fazer curso por você, que simplesmente Deus vai te dar o poder e a partir dali você já vai sair pregando. Meus irmãos, você precisa se capacitar, você precisa buscar, você precisa ter fé, acreditar nisso e ir em busca disso. Ah, Deus falou que eu vou ser um grande empresário. Tá, mas já está estudando, já está praticando, já está buscando, colocando a tua fé em prática para isso. Deus deseja fazer grandes coisas, mas nós precisamos também ter grandes atitudes. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então concluímos a palavra nesta manhã aqui. O texto foi Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Só que, porém, esse Deus do impossível trabalha com princípios e regras. E dentre alguns princípios que ele colocou que é impossível ter fé sem ouvir a palavra. A fé vem pela palavra. É impossível ser religado com Deus, religião, sem passar pelo mediador Jesus. É impossível aqui ter poder do Espírito Santo sem ter intimidade com o Espírito Santo. É impossível ter relacionamento com Deus sem ter vida de oração. É impossível ter salvação sem arrependimento de pecados. É impossível passar pela morte sem também passar pelo juízo de Deus. E é impossível ter fé, dizer que tem fé, sem ter atitude de fé, sem ter ação da fé. Amém? A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Tá. Mas mesmo você tendo fé para agradar a Deus, essa fé não pode ser apenas no coração. Ela tem que ter atitudes. Por isso que todos os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, vai lá, leia Hebreus 11, e você vai observar a galeria dos heróis da fé. Todos eles, a fé não ficou apenas no coração, a fé demonstrou-se em ação. E mais uma vez eu repito, fé sem ação é apenas emoção. Graças a Deus por esta palavra, louvado seja Deus pela sua presença. Mais uma vez estamos encerrando mais uma live para a glória de Deus. Amém? Eu quero ser grato a Deus nesta manhã por esta palavra. Deus colocou essa palavra ontem à noite no meu coração.
Até coloquei no grupo lá. Louvado seja Deus, porque Deus todos os dias nos dá da sua palavra. Não nos deixa perecer. Eu estava pedindo a Deus uma palavra e Deus me colocou essa palavra. E hoje da mesma forma, vamos pedir uma palavra porque final de semana nós estaremos na presença de Deus mais uma vez. E creio que segunda-feira estaremos aqui, se Deus permitir, fazendo mais uma live para a glória do Senhor. Vamos cumprimentar aqui os nossos irmãos. Está conosco aqui o irmão Norton, sua família, irmã Solange, irmã Luana, Deus abençoe. Irmão Alcione, Peterson, Deus abençoe vocês. Sueli Machado, sua família, Deus abençoe. Irmã Solange Repiso, Deus abençoe. Jane Gideão, Deus abençoe vocês. Irmã Helena, irmão Wilson, Deus abençoe. A Cláudia, também o Adriano, Deus abençoe vocês. A minha mãe, irmã Neuda, Deus abençoe. Quem mais está conosco aqui? A irmã Carla Correia, pastor Reinaldo Correia, Deus abençoe vocês, toda a família, Gabriel. Irmã Ana Ilka, mãe do irmão Norton. Irmão Luiz também, Deus abençoe a toda a família, toda a casa de vocês. Irmã Cristina Jacinto, lá de Joinville, Deus abençoe poderosamente toda a família. Irmão Jair Maia Pereira, irmã Maure, Deus abençoe a família também. A Vitória, Deus abençoe. Miguel Borleta, Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver aqui. Irmã Cristina Jacinto, a Cris, Deus abençoe, Cris. Um ótimo dia para você. A Sandra Antunes também está conosco aqui. Deus abençoe poderosamente nesse dia. Que seja um dia muito abençoado para a glória dele. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que tem nos acompanhado em todos os dias para a glória de Deus. E todos os dias Deus tem uma palavra, de segunda a sexta-feira, menos sábado e domingo. Amém? Nos demais dias, de segunda a sexta-feira, sempre tem uma live, 6h15 da manhã. Exceto, irmãos, só não tem se acontecer algum problema de força maior. Esses dias aí eu perdi a hora. É normal, né? Mas agora já não estou fazendo de tudo para não perder a hora. Meus irmãos, vamos estar orando nesse momento? Quem mais está conosco aí, coloque aí para mim. Deixa eu ver. Se tiver mais alguém aí conosco, pode colocar aí o seu nome, deixa aí seu pedido de oração. Vamos estar orando. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Vamos estar orando a Deus, pedindo a sua graça, a sua presença. Amém? O irmão Norton colocou ali Instagram. Eu não sei do que é o Instagram. Mas, irmãos, os irmãos que quiserem seguir o nosso canal do YouTube, só ir lá, canal Pastor William Silva. Coloca lá, canal Pastor William Silva, Ponta Grossa ou Avivamento Pleno. Já vai aparecer. Amém? Valquíria Gomes, Deus abençoe vocês. Um ótimo dia para todos os irmãos aí. Que Deus abençoe de uma forma poderosa. Vamos estar orando então. Marilda, Deus abençoe também. A live já está encerrando aí, meus irmãos. Mas eu peço que você volte essa palavra e ouça com atenção aquilo que Deus falou nesta manhã. Irmã Maura, Deus abençoe também. Irmão Juliano, a Laura, o Lucas. Deus guarde essa família abençoada. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus nós oramos, iniciamos essa oração na Tua presença, primeiramente pedindo perdão pelas nossas falhas, todo tipo de pecado, transgressões, erros, toda maldade do nosso coração. Nos perdoe, Senhor. Pai, nós agradecemos também pela vida, pela nossa família, pelo bom sono que tivemos, pela noite maravilhosa que nos concedeu. Agradecemos a Ti, Pai, pelo dia de ontem, pela noite que tivemos hoje. Agradecemos a Ti também, Senhor, por todas as dádivas,
bênção, pelo pão de cada dia, pela nossa família, em especial pela tua presença, pela tua palavra. Cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua presença, pelo poder do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tem nos concedido. Pedimos a Ti nesse momento, Pai Santo, Deus, que o Senhor venha ouvir a nossa oração, atender os nossos pedidos nesta manhã. Colocamos aqui perante o Senhor e todas essas pessoas que estão nessa live, rogando a Tua graça e a misericórdia, que as Suas mãos, Seu poder venha se estender sobre cada vida, livrando das enfermidades, de todo tipo de problema que assola o coração, depressão, ansiedade. Senhor, repreendendo o mal, toda obra e proposta do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Toda obra feita, encruzilhada, cemitério, mata, para tentar destruir, acabar com famílias, sejam repreendidas pelo poder do nome de Jesus. Que a graça santa do Teu Espírito esteja conosco nesta manhã, que a unção do Teu Espírito esteja conosco nesta manhã. Senhor, Te pedimos, Deus, coloca Teu anjo ao lado do Teu filho, da Tua filha. Coloca Teu anjo ao lado dessa pessoa, guardando, livrando do homem mal intencionado, de todo espírito maligno, toda obra infernal, de trevas, obras malignas, Senhor, que sejam repreendidas em nome de Jesus. Até porque, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do mal. Em nome de Jesus pedimos a Tua presença, a graça do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem nesse momento, que estão hospitalizados. Tenha misericórdia, envia alguém lá, envia alguém com uma palavra. Senhor, abençoe essas pessoas, aqueles que estão precisando de oração, estão enfermos, Pai. Tenha misericórdia. Aqueles que estão passando nesse momento pela dor do luto, pela notícia da morte do ente querido. Deus, aqueles que nesse momento estão passando por dores, até mesmo aqueles que estão num albergue, estão num orfanato, estão num asilo, tenha misericórdia, Senhor. Alcança vidas nesse lugar. Deus vivo, alcança vidas também dentro da prisão. Convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Trabalhe, Espírito Santo. O Senhor é o Deus da salvação. É desejo do Senhor salvar todos os homens. Salva, Pai, daquele que está dentro de uma prisão. Salva também aquele que está numa religião que talvez não tenha o Senhor como Salvador. Daquele que está, Senhor, meu Deus, incrédulo, dos ateus. Senhor, abençoe e transforma a vida daquele que nem crê no Teu nome. Pai, mas que o Senhor venha convencer do pecado, do juízo e da justiça. Trabalha na vida dos nossos familiares. Trabalha na vida dos nossos amigos, Pai. Daquelas pessoas lá do trabalho, daquelas pessoas da escola, daquelas pessoas que são nossos vizinhos. Trabalha, Senhor. Age mediante a Tua graça e a Tua presença. Senhor, meu Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito trabalhe em cada vida. Tu és um Deus maravilhoso, grande e poderoso. Pedimos a Tua cura, milagre do Senhor nesta manhã. Tu és o Deus, Pai, que pode tudo fazer. Tudo Tu pode fazer mediante o Teu querer, Senhor. Age, meu Pai, querido Deus e Pai. Que a Tua graça e misericórdia se estenda nesta manhã. Abençoa nosso dia. Abençoa, Senhor, as crianças que vão para a escola. Coloca Teus anjos guardando, livrando do mal. Abençoa os trabalhos. Pai, abençoa também os cultos que serão realizados nessa noite. Abençoa, Senhor, o nosso culto lá na igreja, Ministério Avivamento Pleno. Que a Tua graça esteja lá. Que a Tua presença esteja lá. Meu Pai, que mais uma vez o Teu Espírito esteja trabalhando lá. É o que eu lhe peço e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, ficamos por aqui. O irmão Norte colocou aqui o canal do YouTube, irmãos. Está aqui acima, aqui, ó. Veja aí. Só para você puxar aqui, canal do YouTube. Inscreva-se lá. Deus abençoe. Então encerramos mais essa live, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Que Deus continue abençoando. Um abraço. E não esqueça de seguir essa página e colocar notificação, porque toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta estamos aí trazendo uma palavra. Se, claro, Deus permitir. Se Deus não permitir também,
Não estamos, mas se Deus permitir, estaremos aqui sim. Fica na paz do Senhor, Deus abençoe, e até segunda, para os irmãos aí que são de longe, os irmãos que não são do nosso ministério, até segunda-feira, se Deus quiser. E para aqueles que são ali da nossa igreja, até a noite, se Deus quiser. Hoje um grande culto, ali no Ministério Avivamento Pleno, a partir das 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre mormonismo. Estamos falando sobre as religiões. Falamos sobre o espiritismo, falamos sobre catolicismo, falamos sobre o islamismo e hoje vamos falar sobre o mormonismo. E assim vamos expondo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque eu amo, irmãos, de coração esse livro aqui, ó. Esse livro maravilhoso, que se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Esse livro que não contém erros. Esse livro que foi escrito num período histórico de 1600 anos. Escrito por quem? Escrito por homens inspirados por Deus. E aqui que está o segredo. Deus usando homens inspirados por Deus em período histórico de 1600 anos de diferença. Moisés lá no início do Gênesis e João lá no final do Apocalipse. E tudo está em harmonia, tudo se concorda. As profecias se cumprem. A Bíblia é o jornal do dia. Não precisa você ficar vendo aí essas redes podres de televisão para você receber as notícias do dia. Você quer saber notícias do dia atualizadas, aquilo que vai acontecer no mundo? Só ler a Bíblia. De pandemia ela já fala, de amor esfriando ela já fala, de violência ela já fala, de política corrupta ela já fala, enfim, tudo ela fala, porque ela é a palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e todos dizem amém. Deus abençoe. Irmão Marcos Martins, um abraço. Deus abençoe. Um abração aí para vocês. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.